Desculpa, eu tô vivendo. E tô vivendo e bebendo? Não, não estou bebendo. Eu estou tomando um drink no nosso queridíssimo aqui, Neto, no Manga Jambu. Quero agradecer a parceria, a disponibilidade por ter colocado pra gente aqui na gravação dessa segunda temporada do nosso podcast falando sobre maturidade. Vamos nada mais e nada menos do que a gente olhar um lugar aonde traz o quê? A noite, aonde traz estímulos. Mas será que nessa noite, na baladinha, você é um adulto funcional ou você é uma criança birrenta de 5 anos de idade que quando se encontra na baladinha, no rolê, se a crush não te olha, você fica birrento ou com um bico de tucano? A gente precisa entender num dado momento qual a diferenciação entre esse adulto funcional e esse emocionalmente, vamos lá, imaturo. Mas será que eu consigo identificar que partes da minha vida eu apresento essa maturidade e que partes da minha vida eu apresento essa imaturidade? Vou trazer algumas ideias para você parar e refletir aí. Se você está nessa vibe de uma criança birrenta de 5 anos de idade que foge da conversa, que num dado momento, quando é frustrado, fica com bico de tucano, eu já vou te dizer de carrão de cena, porque aqui eu não escondo nada, eu falo verdades nua e crua. Se você gostar, beleza, você amadurece, se não, paciência, eu não posso fazer nada. Mas o que você precisa entender na sua cabecinha aí desse lado é aonde você se coloca com responsabilidade, e aí eu falo afetiva. Mas será que a gente se coloca com responsabilidade afetiva para conversas difíceis? Ou eu vivo fugindo? Tô no meu relacionamento, a mulher lá em casa chega, a gente precisa conversar. E aí você, amanhã. E aí você foge dessa conversa, porque você já sabe que ela vai te dar uma bronca. Vamos fazer uma projeção aqui. Porque no final de semana tu tomou todas, não é não? E aí tu fez um barraco, tu fez um papelão e ela vai te dar um sermão. Até onde também está a tua responsabilidade em assumir. E quando eu falo assumir, é com relação a esse vacilo que tu deu. Porque sim, eu vacilo, tu vacila, todos nós vamos vacilar, não é não, Jéssica Poti? Né? Todos nós um dia vamos vacilar. Mas se a gente vacilar e não reconhecer, que aí é a responsabilidade de sustentar uma conversa difícil, de sustentar quando você não tá bacana, que você não tá legal e não fugir. A gente tem uma cristalização na cabeça, num mundo mágico, que as coisas vão se resolver. Isso vem da primeira infância. Qual é o meu papel enquanto adulto? E aí eu já te digo, para de mentir para ti. Porque viver dói, é difícil. Tem dia que tu vai estar contando dinheiro ali, tem dia que vai estar mais bacana, legal. E isso tu podes olhar com relação à imaturidade, é no consumo. Ai, Silvia, mas o que tu estás querendo falar com relação à questão do consumo? Eu estou querendo te pontuar que todo o excesso, ele esconde uma falta. Então, será que esse teu excesso, vamos lá, de sites de relacionamento, esse teu excesso, vamos lá, de iFood, esse teu excesso de bebida, esse teu excesso de gasto, esse teu excesso na relação, vamos lá, com fumo, o que está escondendo emocionalmente por trás? A gente precisa ter essa clareza e responsabilidade emocional de um adulto é aquele que vai começar a olhar no autoconhecimento, ele vai olhar para a sua vida, vai trazer para si. Ai, Silvia, então tu estás me dizendo que eu nunca mais vou poder ficar putinho ou putinha da vida porque eu estou irritado. Também não é isso. Mas que você fique, se dê um período para ficar chateado, mas não fique ali maternando, fazendo com que aquele monstro vá crescendo, porque cada vez que vai crescendo só vai reforçando essa imaturidade. Hoje é claro essa questão da imaturidade nos relacionamentos amorosos. As pessoas, elas não estão com aquele movimento de assumir, né, os relacionamentos. E isso vai fazendo movimentos de fuga. Essa fuga fala o quê de você? Ou você é aquele filho que sempre encosta no irmão, que mora todo mundo junto na mesma casa e deixa o outro pagar a conta. Isso não é uma responsabilidade também financeira. Então a gente precisa entender a responsabilidade como um todo. Quem é você hoje como adulto? Você é uma criança birrenta de 5 anos? Ou não? Você olha para suas emoções
sabe nomear ela, sabe olhar o que faz sentido, o que não faz sentido, e você se posiciona. A vida, ela te exige posicionamento. E nem sempre esse posicionamento vai ser bacana, vai ser legal. Às vezes, você vai estar se colocando, vamos lá, quando eu digo assim, numa pressão, você vai estar num movimento acelerado porque o mundo está exigindo. E aí você se coloca como um adulto funcional, você está acordando, você está dormindo, você está indo trabalhar, então se coloca normal. Mas na responsabilidade emocional, não. Silvia, mas como eu posso saber se eu estou sendo uma criança, me jogando no chão, parece uma birra? Você está fugindo das conversas? Tua responsabilidade contigo te leva mais para consciência ou te leva mais para um movimento de mentira? Porque mentir também é um negócio maravilhoso, né? Porque você chega e diz assim, amanhã. E quando é que vai chegar o amanhã? Porque o teu boleto vai chegar, o meu também vai chegar. E aí qual é a tua responsabilidade? Na noite, nas festas, você também precisa ter um cuidado de responsabilidade, e aí eu falo com você. Quando você sai para baladinha, você está saindo para baladinha para quê? Pode ser que você queira afogar suas mágoas, mas não minta para você que você quer afogar suas mágoas. Não adianta você vir para uma baladinha no rolê, e aí chega na hora, você encontra uma crush. Você troca um olhar, você tá ali, né? Na paquera, e chega na hora você acha que ela vai te fazer ser feliz porque tu pegou um chifre, tu pegou um toco. Resolve primeiro esse toco lá de trás, esse chifre, para depois tu te colocar responsável em outro relacionamento. Se tu quer sair com um amigo para tomar um chopp, um drink, para trocar uma ideia, sensacional. Isso é responsabilidade emocional. Todas as vezes que você olha para sua emoção com cuidado, cautela. Eu não tô dizendo aqui que você vai ficar falando toda hora do teu problema também, porque na boa, né, deve ser um saco ter um amigo, preciso falar um negócio pra ti. Eu preciso te contar um negócio. Amiga, tu não sabe o que aconteceu. Amiga problema, né? No chance também, né? Então chega pra essa amiga problema, tu já diz pra ela, amiga, tá na hora de você procurar, meu amor, uma terapia. Terapia pra você aprender a resolver esse bagulho na tua cabeça, nomear, porque a gente nem consegue curtir, a gente nem consegue se divertir. Então, na vida, né, você precisa saber dosar. Mas hoje eu vejo que as pessoas não estão muito nessa vibe de dosar, né? As pessoas estão muito, eu quero, eu sei, eu sou. Parece uma criança de 5 anos, né? Então, uma vez eu escutei de uma professora minha da faculdade que ela trouxe um estudo aonde foram feitos com macacos, né? E esse macaco era mais birrentinho. A macaca mãe começou a não olhar para esse macaco birrentinho. E ele começou a mudar o comportamento dele porque ele viu os outros macaquinhos de um jeito diferente. O que tem a ver, Silvia, a porra do macaco com o que tu estás falando da responsabilidade? Total. Se você é a mamãe que fica lá, meu filhinho maravilhoso, mamãe vai dar tudo pra você. Acabou pra ti. Teu filho precisa entender que você tá lá pra educar, pra orientar. Não é pra tu ser amiguinho do teu filho, nem bajular, e sim trazer consciência, porque esse filho vai crescer. E se no amanhã ele me cresce, ele me encasqueta de querer uma Ferrari, tu não tem dinheiro para dar Ferrari, e ele começa a te pressionar, tu vais fazer o quê, sujeito, sujeita? Aí não me adianta tu dizer que a culpa é do pai ou da mãe ou do cachorro, papagaio e periquito que estragou a criança. Isso é responsabilidade emocional. Quando você se conscientiza de assim, caraca, errei, vacilei. Dá para voltar pro passado? Não. O que eu posso fazer agora? Autoconhecimento. Terapia na veia, amor. Pra ontem. Silvia, eu não tenho dinheiro para terapia. Meu amor, então vai procurar uma palestra, um livro. Hoje a gente vive num mundo, e eu sempre digo isso, nos locais que eu vou dar entrevista, que eu converso, até mesmo dentro da clínica. Hoje a gente vive num mundo que tem muita informação, mas parece que a gente está meio tapado, burro, burra. E aí a gente quer que a informação já chegue mastigada aqui. Não, amor. Então senta, pesquisa, vê como é que tu estás e escreve. Ó, que maravilha. O momento de você com você mesmo. Se você não tá legal, se respeite, não saia. Não se coloque à disposição do outro. Isso é maturidade emocional. E isso é um adulto, vamos lá, para além das suas atividades funcionais, com responsabilidade afetiva. Esse adulto emocionalmente infantil, você vai comparar, fica gravado aí na tua cabeça essa imagem. Uma criança de 5 anos de idade se jogando no chão.
Então, essa criança se jogando no chão, você vai dar aplauso ou não? O tiozinho só te procura quando ele quer. Tu fica reforçando esse comportamento e você fica lá na caixinha da merda? Tá na hora de mudar. Então, pare de mentir para você e crie vergonha na sua cara e olhe para você com amorosidade. Porque nada melhor da felicidade é quando a gente para de mentir pra gente. Desculpa, eu tô vivendo é o nosso podcast, videocast, que vem com temas fresquinhos. E você já percebeu que nessa segunda temporada eu já cheguei no 12, não é não? E cheguei no 12 já falando mesmo verdade nua e crua. Se você gostou, compartilha, manda para aquela amiga que fica te perturbando a paciência, falando do ex. Ela não larga o ex, né? Ela tá ali choramingando numa dependência emocional. Manda para ela, para ver se de repente ela começa a dar uma pensada, né? Se ela começa a olhar para a emoção dela, se ela começa a olhar diferente e começa a se amar de uma forma mais fluida. E se tu não gostou também, paciência, eu não posso fazer nada. Só um beijo para você e me segue na próxima temporada.